E a gente começa a edição de hoje falando sobre o atentado sofrido pela vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. O Bruno Pinheiro chega ao vivo com as notícias pra gente. Bruno, boa noite. Como os políticos brasileiros reagiram a esse caso, Bruno? Oi, a você uma ótima noite. A quem nos acompanha, essa repercussão foi muito rápida após esse atentado à vice-presidente na Argentina. Ontem à noite, quando circulavam os vídeos, uma repercussão nas redes sociais e aqui no Congresso. Hoje, essa movimentação não foi intensa como de rotina, mas nas redes sociais repercutiu. Eu começo relembrando que hoje, um pouco mais cedo, na sessão do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, ele relembrou essa ação, esse atentado, na verdade, repudiou esse gesto e voltou a falar sobre as eleições de outubro de 2022. Vamos acompanhar. Independente de divergências ideológicas, independente de críticas que possam ser feitas, trata-se de uma mulher vitoriosa na política, com o reconhecimento do seu país e do seu povo, e que naturalmente, assim como todo ser humano, não merece sofrer um atentado dessa natureza. Portanto, o que nós vimos ontem, neste atentado, além de uma violência a uma mulher idosa, há também, além da violência humana, uma violência política muito significativa e que nós devemos repudiar. E, de fato, essa repercussão se fala muito sobre essa radicalização de ambos os lados. Hoje, no evento de campanha, o ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva voltou a fazer um discurso e relembrou também esse ataque na Argentina, repudiando este ato. Vamos acompanhar. Eu acho que o bom senso indica que a gente tenha que ter isso como alerta. Eu acho que o bom senso indica que nós precisamos ficar alerta com o que pode acontecer no Brasil, porque nós temos visto todo santo dia na imprensa, nós temos lido, temos visto na televisão, todo dia na imprensa tem uma insinuação. E quem faz insinuação pode cumprir aquilo que está prometendo. Ainda hoje, na parte da manhã, em uma conversa com jornalistas, o atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, ele relembrou e repudiou esse ato novamente, de fato que é inaceitável, e relembrou quando ele foi vítima de um atentado em Juiz de Fora na campanha de 2018. Jair Bolsonaro voltou a falar que nas redes sociais já existem algumas pessoas numa tentativa de ligar à sua gestão esse ataque na Argentina. Ainda nas redes sociais, os outros candidatos também voltaram a falar sobre essa confusão, essa intolerância nas redes sociais durante essa campanha eleitoral aqui, quando se fala de outubro de 2022, essa radicalização. As mulheres também voltaram a compartilhar. O candidato Ciro Gomes voltou a falar que seria uma chuva de sangue numa nuvem de ódio, que é realmente esse ataque à vice-presidente da Argentina. A gente vai continuar com essa repercussão, com os nossos repórteres acompanhando essa intensa cobertura e essa repercussão aqui também na capital federal. Eu volto com você no estúdio. Lívia. Tá certo, Bruno Pinheiro, obrigada pelas informações e até já. Daqui a pouco você volta com mais notícias pra gente. Hora de fazer então o primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta sexta-feira. Rodrigo Constantino e Cristina Grêmio conosco. Uma ótima noite a vocês. Constantino, o próprio governo argentino decretou feriado nacional nesta sexta-feira, o que possibilitou que milhares de pessoas protestassem a favor da vice-presidente Cristina Kirchner e contra o que eles chamam de violência política, contra o atentado que ela sofreu na noite de quinta-feira. Lembrando que algumas manifestações já vinham acontecendo em defesa da ex-presidente, mas por outro motivo, porque ela se diz vítima de perseguição judicial. Eu te pergunto, nesse caso, muitos analistas têm dito que esses protestos reuniram pessoas de vários espectros políticos, pessoas que não têm nenhuma bandeira partidária, não só apoiadores da vice-presidente. Qual o impacto desse atentado para a política argentina? Boa noite, Lívia, boa noite, Cris, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos começar respondendo isso, constatando o óbvio: nenhum tipo de violência é justificável.
violência com base em questões políticas, em divergências, menos ainda. Então, isso é o óbvio. Agora, eu me reservo o direito, e acho que não é um desserviço, questionar se aconteceu da forma que dizem mesmo. Porque a gente sabe que a Cristina Kirchner, vice-presidente do Fernandes, vinha sendo alvo aí de muitas acusações, denúncias, e podia acabar presa, e de repente acontece isso, e o governo vai lá e decreta feriado nacional, o que é bastante esquisito também, vamos combinar, né? Algo muito inadequado. Então isso tudo gera uma narrativa. Veja que o seu colega no Brasil, né, que apoia o governo argentino, o ex-presidente Lula, já tirou casquinha para falar do clima e do outro lado que ameaça e faz insinuação, ignorando que quem de fato sofreu um atentado foi Jair Bolsonaro por um simpatizante da esquerda, do PSOL, né? Então é tudo muita inversão, muita narrativa. Vamos lembrar também que um promotor que investigava a Cristina Kirchner no passado, o Nisman, acabou morto, suicidado, né? Num esquema meio Jeffrey Epstein, aquele suicídio que a gente sabe que não foi suicídio. Então, muitas coisas precisam de respostas, a investigação tem que correr seu curso, mas tem muito sensacionalismo feito com base nisso. Repito, o criminoso, o responsável por um atentado desses, tem que ser punido e ponto final, isso não se discute. Mas eu acho que a gente tem direito de fazer algumas perguntas ainda sem respostas e não cair por conta disso numa narrativa que a extrema esquerda latino-americana está tentando impor nesse momento. Agora, Cris, o próprio presidente argentino, Alberto Fernandes, logo depois que o atentado aconteceu, ontem à noite, se pronunciou, fez um longo pronunciamento, disse que é preciso combater discursos de ódio e que violência não tem essa possibilidade de coexistir com democracia. O próprio Congresso argentino deve discutir esse tema, formas de combater a violência política nesse próximo fim de semana, nos próximos dias, para falar a verdade. Te pergunto, o presidente tem razão quando ele associa o que chama de discursos de ódio a esse atentado que a vice-presidente sofreu? Olha, Lívia, boa noite. Boa noite para você, Rodrigo, nossa audiência. Eu não gosto dessas expressõezinhas que vão virando moda e repetidas à exaustão e começam a pegar como se fossem reais, tipo negacionismo, gabinete de ódio, milícias digitais. A gente viu que isso aconteceu aqui no Brasil e isso fica atrelado a um espectro político, mas é justamente quem planta essas narrativas que está sempre, de alguma forma, ligado ao que ele acusa os outros de fazerem. Então, eu acho muito ruim partir por aí, ficar falando que, prega ódio. O mundo está num momento de bastante impaciência, a gente está saindo de uma pandemia onde muita mentira foi propagada, muito arbitrarismo, muita arbitrariedade foi colocada sobre a população, lockdowns insanos que não provaram, não salvaram nenhuma vida, que não houve nenhuma comprovação de salvar vidas. A questão das vacinas, passaportes sanitários tirânicos até hoje sendo exigidos em lugares como o USP ou estados como o Ceará, as pessoas absolutamente subjugadas, e aí é óbvio que as pessoas ficam impacientes. Isso não tem necessariamente a ver com político A, B ou C. É óbvio que existe uma esfera, uma ideologia política aí mais adepta da tirania, do controle, né, dessas medidas todas arbitrárias que a gente vem vendo. E aqui a gente pode entrar e elocubrar sobre mil coisas, partindo inclusive do nosso poder judiciário, que nem deveria estar no alvo de questões relacionadas à tirania, mas tem sido muito arbitrário. Então, quando o Alberto Fernandes ou qualquer líder aqui do Brasil, Lula, quem quer que seja, vem falar num tom vitimista, eu já coloco um pé atrás. É óbvio que toda a violência deve ser reprovada, é óbvio que toda a violência precisa ser apurada, especialmente se for tentativa, né, porque a pessoa fica aí solta e a gente não sabe se vai tentar de novo, e loucos estão soltos de todos os lados, adeptos de todos os espectros políticos. Então não adianta ficar querendo, né, colocar sobre A, B ou C a pecha de violento. Todos são violentos se tiverem sua índole, né, propensa à violência, o que precisa ser combatido. E houve uma narrativa muito ruim aqui no Brasil de esquerdistas, e foram os esquerdistas que plantaram isso, que porque esse fulano que tentou atirar na vice-presidente argentina é brasileiro, teria alguma ligação com o presidente Bolsonaro, justamente
o que foi vítima de violência, não o que está falando em gabinete de ódio, nem nada disso. E aí, veja, a notícia, pelo menos a que eu li até agora, é que esse rapaz é nascido no Brasil, mas filho de chileno com argentina, e que ele morou praticamente a vida toda na Argentina. Então, menos nessa narrativa política. Nós estamos num momento de campanha, mas não é assim que se vence, que se conquista eleitorado e que se vence eleição, não.